eu sou a Carol, agente territorial de cultura aqui do município de Tibau do Sul, e hoje estamos no território quilombola de Cibaúma para tocar um papo com o mestre de cultura, Laelson. Tudo bom, Laelson? Laelson, muito prazer estar aqui no território. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que você me falasse da sua história aqui no território de Cibaúma. A minha infância não nasci aqui na comunidade, nasci na cidade de Areis, mas meus pais e meus irmãos são nativos da própria comunidade, nasceram aqui. Eu sou de uma geração que ainda teve essa oportunidade de nascer em maternidade. Sim. Os seus irmãos já nasceram aqui, né? Isso, eles são de uma geração que não tinha esse acesso a transporte e a maternidade. Isso faz quantos anos, Laelson? Eu sou de 86, isso desde 90. Já era dessa forma. Isso. Legal, Laelson, muito massa. E uma das coisas que eu gostaria de entender, assim, como você aprendeu, né, o coco de Zambê, o seu ofício aqui, como isso aconteceu na sua vida? Foi algo que você saiu para aprender, aprendeu aqui, com quem? E existe alguma memória da sua infância, assim, que seja muito marcante? A questão da cultura, dos resgate cultural da comunidade foi através do mestre Tiago, que hoje Deus o tem ele, mas começou com a parte da capoeira, que a gente não tinha mais esse conhecimento da cultura coco de Zambê aqui, que tinha sido apagado pela questão do catolicismo, do evangelho, e isso foi apagado da comunidade. O mestre Tiago veio de Natal, começou a ensinar capoeira, depois começou os encontros de comunidades quilombola, e dentro desse encontro a gente teve o prazer de conhecer a comunidade capoeira dos negros. E no Marinas Hotéis em Natal a gente teve o prazer de ver o coco de Zambê. Então depois dessa troca de conhecimento acabamos trazendo para a comunidade. O mestre Teu começou a pesquisar quem eram os mestres aqui na comunidade de Zambê e encontrou, e foi daí que surgiu esse resgate, a retomada da cultura local, que hoje é o coco de Zambê. E o que impacta hoje a minha história, o que deixa uma lembrança muito forte, é essa brincadeira que a gente tinha no rio, na praia, que hoje, infelizmente, com esse desenvolvimento desorganizado, acaba trazendo poluição. Isso é uma luta também que a gente tem enquanto grupo de capoeira, enquanto associação, enquanto mestre de Zambê, essa luta para que tenha essa preservação, que se mantenha. Aqui no território, né? Isso. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso bate-papo com o Laelson, ainda falando sobre o território. Laelson, diz para mim, para a gente entender o que é ainda resistir num território quilombola no meio de tanta transformação, tanto no território quanto de tecnologia. Como é essa resistência aqui no território de Cibaúma? Ser quilombola hoje, no quilombo de Cibaúma, nessa modernidade que existe, é ser resistência, é persistir em buscar seus valores históricos, seus valores cultural, e ter essa essência e também ter a consciência de preservar o que nossos antepassados tanto lutaram e deixaram para que a gente desse continuidade. Isso é ser quilombola no território hoje de Cibaúma. Qual é o desafio de estar aqui à frente como mestre? Um desafio maior que a gente tem é essa briga dos poderes, estadual pelos órgãos e municipal, que é essa desinformação de alguns empresários de dizer que a comunidade não vai desenvolver se ela for quilombo, mas vai sim, porque somos nós que queremos nosso desenvolvimento, mas da nossa forma. Não de uma forma despredatória, poluindo nossos rios e acabando com nossos caminhos, nossa natureza. Eu conheci um projeto da Universidade da Bahia, onde os mestres de cultura lecionam como professores. Você, sendo mestre de cultura, você pode ser contratado pela universidade, ir lá e passar o seu conhecimento, que eu sei que é coisa que você já faz, né? Falando sobre esse cenário, eu queria saber de você.
Você acha que existe uma valorização das universidades, dos estudantes e dos governantes com os mestres de cultura? Você acha que essas pessoas valorizam? Né? Porque são pessoas que, na política, constroem a política pública e nas universidades são as pessoas que estão pesquisando e muitas das vezes contando aí a história de vocês. Né? Você acha que, que essas pessoas valorizam os mestres e os fazeres? Não existe falar de nós sem nós. Então, o que que acontece? Deveria ter mais. Muitas das vezes a universidade, ela tem a gente como mestre, como os quilombola, como só matéria de estudo. E não é isso que a gente queremos. A gente queremos uma contrapartida. Quando eu falo em contrapartida, nem simplesmente é dinheiro. É o reconhecimento, de fato, dessa história, dessa cultura, desse mestre, de como é que está sendo essa continuidade de resgate cultural. Quando fala de poder público, na falta de políticas, de fato, para atender as comunidades, é muito escasso, e quando vem para a gente já é o último a saber. Isso até porque existe essa dificuldade da gente saber fazer um projeto que deveria, quem tivesse soltando esses editais, fazer um trabalho coletivo dentro dessas comunidades para que de fato a gente fosse contemplado com esses editais. Laelson, falando sobre esse cenário, né, universitário e sobre a história que eu te contei na UFBA, né, que eles utilizam os mestres de cultura como professores, como você se vê, né, nesse cenário, se existisse essa oportunidade, você está à frente, realmente como protagonista da história, falando do seu povo, ensinando sobre o seu povo nas universidades ou nas escolas? Sim, com certeza, até porque é um espaço nosso que é ocupado por quem de fato não vive essa realidade. Só que quando a gente é convidado para participar de alguma palestra, de alguma coisa, muitas das vezes o recurso tem que sair de onde a gente não tem. A gente não é valorizado em termos de cachês, a gente precisa de transporte para sair da comunidade, tudo é dificultoso quando parte para esse cenário da gente sair do nosso território para ir para a universidade. Então, acho que está faltando essa valorização de fato, essa valorização real, e de fato a gente ocupa esse espaço que é nosso, que não é ocupado. De Cibaúma para o território de Cacimbinhas, aqui em Tibau do Sul. Viemos visitar a Biblioteca Alta de Souza e conhecer a história da mestra da literatura griot de Cacimbinhas, Rosângela. Rosângela, primeiramente, um prazer estar aqui no seu território, aqui no seu santuário, que eu acredito que seja. E para mim é muito emocionante estar de frente de uma mulher negra e que trabalha a resistência ancestral através da literatura. E eu quero começar perguntando como começou a biblioteca, como começou a sua história aqui nesse território. A Biblioteca Alta de Souza, ela surge da necessidade de algumas crianças, da demanda da comunidade. Né? Então, assim, as crianças vieram até mim buscando aprender a ler e escrever, né? Por meio do meu sobrinho, e aí eu comecei a ensinar, né, a ler e escrever uma aluna, e daí outras pessoas foram se sentindo impactadas, as pessoas que vivenciam na comunidade foram doando equipamentos, doando livros, e aí a biblioteca ela se tornou o que é hoje essa referência de Cacimbinhas e de Tibau do Sul. Eu sou graduada em Letras e Comunicação Popular, né? Então, assim, mas a leitura ela é algo que está sempre dentro de mim e foi voluntariamente introduzida, né, e repassada por meio da minha mãe. Minha mãe foi uma mulher que estudou pouco, né, acredito eu que até a 4ª série, aprendeu o básico, né, a fazer o seu nome. Então, para minha mãe tinha um único requisito, que todos os filhos delas, né, tinham que aprender a ler e escrever e se formar, porque o único meio que ela via de mudar a realidade, né, era por meio da educação. Minha mãe foi uma menina, né, que assim perdeu a mãe com 7 anos de idade, foi, né, assim como ela e todos os filhos, né, da minha avó,
foram colocados, recolocados em uma outra família. Né? Minha mãe, a mais velha, tinha 7 anos de idade. Então, minha mãe não teve acesso à educação. E todos os filhos dela tinham que ter o que ela não teve. Então, minha mãe é meu maior referencial nesse processo todo, porque, assim, toda a vida eu trabalhei e estudei. Então, estou aqui hoje, né, e fico muito feliz com toda a história que construí por meio da educação, mas, assim, o meu referencial de toda essa trajetória é a minha mãe. E por que Alta de Souza? Alta de Souza, ela tem uma história muito bonita e muito bacana, né, não só por ser uma escritora negra, também de referência, de grande peso para o Rio Grande do Norte, mas por fazer também essa ligação com a terra que eu vivo, não é? Que eu vivi, que eu nasci, que é Pernambuco, que é Recife. Né? E Alta de Souza ela tem uma história muito, né, ligada a tudo isso que eu vivi com relação à educação, com relação à leitura. Alta de Souza ela é essa mulher que se coloca diante de toda a sociedade patriarcal, diante de toda essa sociedade que tem que se mostrar, né? Para poder ter esse reconhecimento tardio enquanto escritora negra, né, que é o que eu venho fazendo hoje, e outras escritoras negras também. Então, Alta de Souza, para mim, ela é uma grande referência. Como você acha que a literatura e a educação popular pode fazer a gente avançar aí nos temas de igualdade racial? A literatura é a arte da palavra, e a arte da palavra está no nosso dia a dia, ela está no nosso cotidiano, porque ela faz parte, né, da nossa vivência. Então, se nós, né, enquanto professores, educadores, enquanto pessoas que se propõem a fazer esse processo de educação, se a gente traz a literatura, e essa literatura de uma forma muito ampla, eu não digo a literatura ainda voltada, né, por eurocentrismo, a literatura, né, canônica. Se a gente traz essa literatura, né, para o nosso dia a dia, para os nossos povos indígenas, para os nossos povos africanos, se a gente pluraliza essa literatura, eu acredito que os nossos alunos vão se representar e vão se ver nesse contexto. Né? A gente tem aqui uma diversidade, né, de livros. Então, assim, que a gente pode, né, tentar buscar essa representatividade. E, assim, não dá para a gente debater uma diversidade, a gente falar de diversidade, falar de pluralidade, se a gente não se alimenta enquanto não é ser humano. Não dá para a gente falar de literatura, não dá para a gente falar, né, numa pluralidade se a gente não contempla as pessoas. E essa pessoa, né, porque o ser humano ele é diverso, ele é completo. Né? Então, assim, o aluno ele chega na escola, mas ele não chega um saco vazio, ele chega um elemento repleto de conhecimentos. E esses conhecimentos eles não podem ser ignorados. Então, esses elementos que os alunos trazem no seu cotidiano, no seu dia a dia, eles têm que ser aprendidos e têm que ser reconhecidos dentro do espaço educacional. Como você enxerga o papel dos jovens e das mulheres nesses avanços que a gente precisa ter, né, sobre o racismo, sobre a misoginia? Então, como você vê o nosso papel dentro disso tudo? Enquanto juventude, né? Um dia eu fui jovem, né? Então, assim, eu comecei a minha trajetória com 13 anos de idade. Então, assim, ter essa referência da juventude, ter essa participação dos jovens, né? Eu acredito que é algo motivador e impulsionador. Tem um livro aqui chamado Mulheres Negras, né? Foi elemento do meu trabalho, não é, de TCC, mas foi algo que motivou a minha vida, porque assim, esse livro ele chegou antes de eu chegar na universidade. Alguém me apresentou. Então, assim, essa leitura ela faz parte da minha vida, assim como o livro de Malcolm X, né? Assim como outras leituras que eu tive que, né, introjetar e aprender e debater. Né? A universidade ela é um meio, é um caminho para que nós possamos alçar outros, né, universos. Mas assim, a juventude ela é essencial e a juventude ela precisa também ter esse suporte, né? Essencialmente esse suporte. A juventude que nós temos hoje ela precisa sonhar. Então, como que essa novidade e essas oportunidades de fomento têm chegado para você e aqui no território também para os outros fazedores de cultura? Falando de território, Carol, aqui em Tibau do Sul, especificamente falando, né, nós temos um coletivo chamado Coletivo da Cultura de Tibau do Sul. E os fazedores e fazedoras de cultura, nós estamos sempre em diálogos, né, buscando uma forma da gente se fortalecer e de propagar a cultura de Tibau do Sul. Então, os editais, eles são algo primordiais para que nós possamos estar angariando recursos e fortalecer
não só essa rede de cultura que nós já temos, mas também da gente estar dando visibilidade ao nosso fazer. Então, assim, ter esse fazer, ter esse arcabouço de recursos, ele vem, assim, nos auxiliar, né? Porque nós não vamos deixar de fazer cultura. A cultura está entre nós, então, assim, a gente vai só semeando, né? Compartilhando o nosso fazer. Então, dentro do meu território, eu tive ultimamente alguns projetos aprovados, tanto ao nível estadual quanto a nível municipal. Então, dentro do município, isso para mim é muito relevante, porque assim eu pude divulgar não só o meu fazer, mas também o fazer de outras pessoas, principalmente o mestre Geraldo, que é uma referência mundialmente pelo seu fazer, né? Enquanto mestre Geraldo é uma pessoa, né, muito relevante por contar a história do Zambê, por refazer esse fazer, não é? Então, e de trazer para a juventude, não é, esse diálogo enquanto mestre. Então, assim, eu me sinto muito, não é, afortunada, né, de ter essa oportunidade e de poder contribuir não apenas com a história desse mestre, mas de manter viva, né, a história e o legado e o seu registro, né? Então, enquanto escritor, enquanto griot, enquanto mestre desse fazer, da escrita, de contar, né, outras oralidades, né, eu acredito que o mestre Geraldo ele é alguém dentro do município que ele deveria ter uma outra visibilidade para muito mais além de ter esse livro que eu consegui produzir. E o meu ideal de sonho é levar toda essa estrutura, todo esse equipamento para o Mari e que esse sonho ele seja realizado, que seja capaz de alcançar outras pessoas, jovens, crianças, mulheres, qualquer pessoa que queira aprender a ler e escrever. Então, aqui eu recebo crianças que já chegam com esse fazer, chegam com o desejo de ter um livro diferencial, de não ter o celular na mão, mas eu quero estar num espaço, num ambiente onde as crianças possam aprender a ler e ter o desejo de ter um livro na mão. Esse é o meu desafio e é o meu grande sonho. É isso, o Vozes do Território fica por aqui nesse episódio incrível em Tibau do Sul, um território muito potente, com pessoas muito potentes e um território com uma negritude em ascensão e que merece ser preservado. A gente é da cultura e a cultura é da gente. É nossa.